Olá, canquetes e canquitos virtuais. Olá, assinante. Nesta aula vamos falar da classificação de triângulos, quanto aos lados e também quanto aos ângulos. Na aula anterior, nós falamos sobre o que eram ângulos agudos, ângulos retos e ângulos obtusos. Bora ver então agora uma extensão daquilo que foi dito nessa aula agora. Temos aqui então inicialmente a classificação quanto aos ângulos. Antes de iniciar de fato a explicação, é bom você compreender que num triângulo o maior lado está sempre oposto ao ângulo de maior medida. Claro, então, que o menor lado vai estar sempre oposto ao ângulo de menor medida. Então, temos aqui, no primeiro momento, o triângulo acutângulo. Observe que os três ângulos que aqui têm as suas medidas expressas, as medidas estão entre 0 e 90 graus. 60 graus é um ângulo agudo, 50 graus também é um ângulo agudo e 70 graus também é um ângulo agudo. Lembram, né? Ângulo agudo é o ângulo que tem a sua medida entre 0 e 90 graus. Então, o triângulo que tiver os seus três ângulos como sendo ângulos agudos, teremos então um triângulo acutângulo. Porém, observando aqui as medidas dos ângulos e utilizando a informação que eu dei a você no começo desse vídeo, o lado de maior medida vai ser o A, pois ele está oposto ao ângulo de maior medida. Então, para eu identificar se um triângulo ele é acutângulo, quando me dão as medidas dos lados, vai ser adotado o seguinte procedimento. Vejam só, o maior lado elevado ao quadrado deverá ser menor do que... Vou pegar cada um dos outros dois lados que sobraram, o B e o C, eu vou elevar ao quadrado e somar os resultados. Então, ficaria assim, ó, B quadrado mais C quadrado. Se isso acontecer, o meu triângulo vai ser um triângulo acutângulo. Quadrado do menor lado tem que ser, aliás, quadrado do maior lado. O lado A é o que tem medida maior porque está oposto ao ângulo maior. Então, de novo, o quadrado do maior lado vai ser menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Isso sem observar o desenho. Você poderá encontrar uma questão em que o autor ele passa as medidas dos lados e pergunta, e aí, esse triângulo que tem esses lados com tais medidas, é acutângulo, é retângulo ou obtusângulo? Observando apenas o que eu te falei aqui, já é o suficiente. Bom, aí o triângulo retângulo é o triângulo que vai possuir um ângulo reto. Entenda, para ser um triângulo acutângulo, os três ângulos devem ser agudos. Para eu ter um triângulo retângulo, eu deverei ter um ângulo reto. Mesmo porque, a gente viu na aula anterior, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, se este aqui já é 90 graus, quando eu for juntar este ângulo com este aqui, obrigatoriamente, os dois somados terá que dar 90 graus. Para poder fechar a conta em 180, 90 mais 90 para dar 180 graus. Como eu já havia dito, o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. Então, dos três ângulos que aqui aparecem, o maior ângulo é o ângulo reto. O lado que está oposto a ele, eu estou ali dizendo que a sua medida é a medida A. Na aula especial sobre triângulos retângulos, tu vais aprender que no triângulo retângulo, os seus lados recebem nomes especiais. Mas isto é assunto para um outro vídeo. Bom, então, vamos ver agora qual é a condição para que eu tenha um triângulo retângulo observando as medidas dos seus lados. O maior lado ao quadrado, no caso é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele vai ter que ser igual à soma das medidas, a soma dos quadrados das medidas dos outros lados. Se eu peguei o lado A e elevei ao quadrado, quem foi que sobrou? O B e o C. Pega-se o B, eleva ao quadrado, pega-se o C, eleva ao quadrado e soma-se os resultados. Se o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, eu terei, então, um triângulo retângulo. Bom, aqui eu tenho agora um triângulo que tem um dos seus ângulos, esse aqui, ó, com medida entre 90 e 180 graus. Isso aqui é um ângulo obtuso. Então, se o meu triângulo tiver um dos seus ângulos obtusos,
vamos dizer então que esse meu triângulo é obtusângulo. E analisando as três medidas, claro que o lado de medida A está oposto ao ângulo de maior medida, então eu vou isolar este lado no primeiro membro. Se o quadrado do maior lado for maior do que a soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, b² mais c², iremos ter então um triângulo obtusângulo. Então vamos recapitular rapidinho. Triângulo acutângulo. Tenho um ângulo, aliás, eu tenho os três ângulos agudos, os três ângulos com medidas entre 0 e 90 graus. A partir dos seus lados, o quadrado do maior lado é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo cuja medida é 90 graus, é o nosso ângulo reto. Analisando os lados, se o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, o triângulo é retângulo. E por último agora, no triângulo obtusângulo, eu tenho que ter um ângulo obtuso, um ângulo que tem a sua medida entre 90 e 180 graus. O quadrado do maior lado deverá ser maior do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Analisando agora a classificação quanto aos lados, porque anteriormente foi a classificação quanto aos ângulos, olha só agora aqui, temos o triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles, tio Cancão? É um lado que tem dois lados iguais. Eu coloquei aqui entre aspas porque o mais correto seria falar dois lados com a mesma medida, dois lados congruentes. Mas a gente compreende desse modo. Temos dois lados iguais, por consequência, dois ângulos iguais. Porque os ângulos que estão opostos aos lados que têm a mesma medida, eles vão ter também medidas iguais. Bem, se são três lados e dois lados são iguais, é porque um é diferente. O lado diferente eu vou chamar de base do meu triângulo isósceles. Então, aqui eu tenho que a base desse meu triângulo é o lado de medida BC. Se você quiser analisar de outro modo, tu pode me falar o seguinte, que os ângulos que estão na base, eles vão ter a mesma medida. Claro, você pode ter percebido anteriormente que os ângulos que estão na base, eles estão opostos aos ângulos que também são, são opostos aos lados que também são congruentes. Bom, triângulo isósceles. No triângulo equilátero, ele também pode ser chamado de triângulo equiângulo, porque ele vai ter também ângulos com a mesma medida. No nosso primeiro vídeo, nós falamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, se eu tenho os três ângulos iguais, quando eu fizer 180 dividido por 3, vamos ter cada um dos ângulos com 60 graus. E aqui também temos todos os lados com a mesma medida. Bom, se eu quiser citar agora aqui, sem nada de especial para falar sobre ele, eu tenho ainda o triângulo escaleno. Este aqui era o triângulo equilátero, que eu também poderia chamá-lo de triângulo equiângulo, porque ele também tem todos os ângulos com a mesma medida. E esse último aqui, sem muita coisa para falar sobre ele, é o triângulo escaleno. Ele só vai ser especial se ele cair no caso de ser um triângulo retângulo, por exemplo. Mas aí ele vai ser especial porque eu estou classificando quanto aos ângulos, mas classificando o triângulo escaleno quanto aos lados, tem nada de importante para falar sobre ele. No nosso próximo vídeo, vamos continuar conversando sobre geometria plana e eu aguardo vocês.